Hoje, gente, eu programei a gente continuar no tema lá de gestão de projetos. Então, agora nós vamos entrar, vamos dizer, numa parte mais prática, pelo menos para vocês verem. Eu vou dar só uma introdução no gráfico de Gantt e no PERT CPM, uma pequena introdução, e depois nós vamos partir para um exemplo que está aqui nos slides, e eu vou fazer. A minha ideia é trabalhar com vocês hoje o gráfico de Gantt, e na aula da segunda-feira que vem, a gente trabalhar com o PERT CPM. Deixa eu compartilhar a tela e vamos trabalhar aqui, então, com essa parte introdutória, e em seguida a gente faz um exercício de gráfico de Gantt para mim explicar as particularidades deste método, e aí na segunda-feira que vem a gente trabalha com o PERT CPM. Na segunda-feira que vem, Aí, talvez na quinta eu coloque um exercício não valendo nota, tá? de PERT CPM e de gráfico de Gantt. Corrijo esse exercício na outra segunda, e aí sim eu colocaria um exercício valendo nota, mas aí a gente combina lá para frente, tá ok? Vamos lá, então. Nós vamos falar aqui do gráfico de Gantt e do modelo PERT CPM. Michael, por quê? Segunda-feira, o que tem segunda-feira? Segunda, dia 4, você fala? É na outra segunda que não vai. Peraí, deixa eu olhar o calendário universitário que corre risco de não ter, na verdade. É no dia 11. Vamos ver aqui. Vamos ver se emendou, né? Porque. Confirma para mim aí, Lucas. Calendário, 12 de outubro. Tá listado toda semana como recesso acadêmico aqui. Do dia 11 para frente? É, isso. Então, Michael, fica para outra semana. Estamos com bastante feriado, hein? Mas fica para frente, então. Por isso que a gente combina ali para frente. Talvez eu possa na quinta e aí a gente corrige no dia 18, né? 7 dias depois. Vamos para frente. Então, gráfico de Gantt. Bom, o gráfico de Gantt, né, ele foi desenvolvido pelo Henry Gantt no início do século XX. Bem no começo do século XX, primeira década do século XX. Então, ele é um processo de planejamento, programação e controle utilizando gráfico de barras. Vocês conhecem. Aplicado durante a Primeira Guerra Mundial, tornou-se a técnica mais amplamente utilizada em gerência de projetos. Então, esse método ele foi desenvolvido pelo Gantt no início do século, por causa da industrialização, várias atividades, e isso foi usado durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. E, principalmente, a parte logística da guerra aproveitou muito esta metodologia. E aí ela foi divulgada para o setor civil, vamos dizer assim, e até hoje é muito usado aí o gráfico de Gantt. Se vocês forem fazer lá os cronogramas, a gente usa o gráfico de Gantt. Como é que quais são as atividades que a gente precisa para desenvolver o gráfico de Gantt? Então, nós já temos lá, levantar todas as tarefas necessárias para a realização do projeto, que é aquela parte que eu comentei na aula passada de vocês, que é o EAT, né? A estrutura analítica do trabalho. Estimar a duração de todas as tarefas. Então, eu tenho que levantar quais são as tarefas e estimar a duração dessas tarefas. Preciso ordenar as atividades estabelecendo uma sequência lógica entre elas. E preciso determinar as dependências ou as interdependências dessas atividades. Numa casa, eu não consigo fazer o telhado sem antes levantar as paredes. Então, tem que ter uma sequência lógica. O PERT CPM, ele foi criado no final da década de 50, no início da década de 60. Né? E o fundamento dessa técnica era a decomposição do projeto em atividades, a interligação das atividades segundo a sequência de execução e a formação da rede ou malha. Então, a grande diferença entre o PERT CPM e o Gantt é essa formação de uma rede.
E aí, na verdade, eram duas técnicas. Eu tinha a técnica CPM, que era um método do caminho crítico, né, em inglês Critical Path Method, que foi criado em 1957, e depois o PET, que é Program Evaluation Review Technique, avaliação de programa e técnica de revisão, que foi desenvolvida em 1958 na construção dos submarinos da classe Polaris, que eram submarinos atômicos lá dos Estados Unidos. O método do caminho crítico, ele era baseado naquele caminho mais longo do meu projeto, naquele caminho na qual eu não podia atrasar nenhuma das atividades que compunham aquele caminho, vamos dizer assim, senão eu iria atrasar a entrega do projeto. No PERT, como tinha, além da variável tempo, duração, o PERT se preocupou também com os recursos que eu necessito para que aquelas atividades sejam realizadas. Então, recursos humanos e financeiros. Abordagem, né? Hoje, isso aí se fundiu, então a gente chama de PERT-CPM. Então, por isso que no desenvolvimento, CPM foi uma técnica e o PERT foi outra. Com o tempo, eles se fundiram e por volta aí, de 62, está aqui, PERT custo, necessidade dos recursos de um projeto. E a abordagem do aspecto tempo de um projeto. Então, basicamente, essa é a introdução que eu queria fazer com vocês. Finalidade do Gantt e finalidade do PERT-CPM. No gráfico de Gantt, eu me preocupava com duração no início, tá? Hoje, por causa dos softwares, hoje eu consigo controlar tudo através do gráfico de Gantt, inclusive todos os recursos que compõem aquele projeto. E o PERT-CPM, quando surgiu, ele surgiu para suprir esse gap, né, do gráfico de Gantt. Hoje, ele está em conjunto, o PERT com o CPM, tanto é que a gente chama método PERT-CPM. Então, pequena introdução, um pequeno histórico aí para vocês entenderem. Então, são duas técnicas criadas aí na primeira metade pouquinho mais, né, 1957, 58, mas do século passado, e que até hoje é utilizado. E aí o exemplo que eu vou dar para vocês é a construção de uma pequena casa, que aí é fácil de a gente visualizar, logicamente que isso aqui está bem simplificado. Então, nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 atividades, onde eu tenho a descrição, então, lá, preparo do local, terraplanagem, né, vou preparar aquele local. Aqui a duração está em semanas, 2 semanas. E eu não dependo de nada, porque essa atividade é a atividade que vai iniciar o meu projeto. Então, ela não depende de nada. O dia que eu começar é o dia que eu vou fazer a preparação do local. Na atividade B, são as fundações da casa, né? Eu vou fazer a fundação da casa. A duração estimada é de 4 semanas, e eu dependo que a atividade A termine para que eu comece a atividade B. Então, lembram lá da aula passada que a gente tinha lá o fim e início, né? Os tipos de atividade, fim, início, início e fim, né? A mais comum é fim e início. Nesse caso, a B é uma atividade do tipo fim e início. Ou seja, a atividade A precisa terminar para que a B continue. A atividade C, então eu vou fazer as alvenarias, né? Parede, muro, etc. Também vai demorar 4 semanas, aqui é o período das semanas, e ela depende que a atividade B termine, ou seja, as fundações estejam terminadas, para que eu faça a alvenaria. Atividade D, que são o esgoto da casa, ela é uma atividade que vai durar 1 semana e que depende da fundação estar pronta também para mim poder passar aquela tubulação do esgoto lá na casa. Lá. Atividade E, que é o telhado, depende da C terminar. Então, eu preciso que pelo menos as paredes estejam levantadas para mim construir o telhado. Vai demorar 5 semanas. Então, a atividade B depende... a atividade E depende da C
terminar para que ela possa ser executada, iniciada. Atividade F é um piso, está aqui, ó, 1 semana, depende da D terminar, ou seja, eu primeiro preciso passar a tubulação de esgoto para depois fazer o piso. Não adianta fazer o piso para depois ter que quebrar o piso para pôr a tubulação. As instalações elétricas, eu preciso que o telhado esteja pronto para mim fazer as instalações elétricas. Vai durar 3 semanas. As instalações hidráulicas, também eu preciso que o telhado esteja pronto e vai durar 4 semanas. Então, as torneiras, pias, ralo, toda aquela parte hidráulica. A atividade I, que é a carpintaria, janelas, portas, se o piso for de madeira, lá os tacos, tal, vai demorar 6 semanas. E eu preciso que a atividade E, que é o telhado, esteja pronto, e o F também esteja pronto, o piso. Essas duas atividades E e F precisam estar terminadas para que eu comece a fazer essa parte aqui de janelas e portas e tacos. Atividade J é a pintura interna, vai demorar 8 semanas, e eu preciso que a atividade G, H e I estejam terminadas, então, instalações elétricas, instalações hidráulicas e a carpintaria, para que eu possa fazer a pintura interna. A pintura externa depende das portas também, tacos estarem terminadas, vai durar 2 semanas, para que eu possa iniciar a pintura externa. E, por último, a limpeza. Então, acabamento, jardinagem, a própria limpeza, né, da obra, com duração de 1 semana, e eu dependo da pintura interna e externa terminar para que eu inicie essa atividade. Então, esse aqui é o nosso projetinho, nós vamos trabalhar no gráfico de Gantt e no PERT CPM, eu vou mostrar nos próximos slides, só para vocês terem uma ideia da visualização final. Hoje nós vamos fazer o gráfico de Gantt em cima desse projeto, e aí eu vou explicando para vocês as coisas, e na semana que vem a gente faz o PERT CPM. Aqui eu fiz no software chamado Open Project, que eu vou mostrar para vocês hoje, onde eu tenho lá as atividades, as atividades estão em azul, e eu tenho a setinha indicando as dependências. Então, essa atividade depende dessa terminar. Essa atividade depende dessa terminar. Essa depende também dessa segunda terminar, e assim por diante. Já no gráfico de Gantt, no PERT CPM, o mesmo projeto ele vai se comportar dessa maneira. Onde eu tenho os nós da rede ou da malha, que nem está escrito ali na teoria, a bolinha aqui com o número, são os nós da rede, eles não representam as atividades. O que representa as atividades são as setas. E o tamanho da seta, gente, não está relacionado à duração da atividade. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Pegar aqui, ó, a seta que representa a atividade E com 5 semanas de duração, é o mesmo tamanho da seta da atividade F, que tem 1 semana de duração. As setas que estão em vermelho, depois eu vou explicar, quando a gente for falar do PERT CPM, sobre essa seta pontilhada. Então, mas essas setas, esse caminho aqui, que é composto por essas setas, que estão em vermelho, é o caminho que a gente chama de caminho crítico. É o maior caminho da rede, ou o caminho pelo qual nenhuma das atividades podem ser atrasadas, senão eu não vou entregar a atividade no prazo combinado com o meu cliente. Aí eu vou explicar para vocês lá, o A é a atividade, 2 é o período, aqui é o que a gente chama de PDI, e aqui a gente chama de PDT, então, primeira data de início, primeira data de término. Tem algumas representações que aqui vai aparecer o UDI ou o UDT, a última data de início e a última data de término. Vamos ver com calma isso na aula que vem. Alguns conceitos, eu vou comentar com vocês desses conceitos que vão ser utilizados. A gente usa mais esses conceitos no PERT CPM, mas ajudam a gente no gráfico de Gantt também. Então, aqui, ó, PDI, né, que eu falei para vocês, primeira data de início, é a data em que a atividade pode ser iniciada.
caso sejam obedecidas as durações estimadas das antecessoras que definiram a sua PDI, a sua primeira data de início. Eu vou falar com vocês, mas depois a gente vai ver em detalhes isso aqui. O PDT, primeira data de término, é a data de término de uma atividade que se inicia em PDI e sua duração estimada é obedecida. Isso aqui gera uma fórmula que a gente pode utilizar. A primeira data de término, PDT, ela é igual à primeira data de início mais a duração da atividade menos 1. Um outro conceito importante é a folga livre. Tá? Então, folga livre é a folga disponível a uma atividade tal que não prejudica as PDIs, ou seja, as primeiras datas de início, de suas sucessoras. E aí dá uma outra fórmula aqui, ó. Folga livre é igual a PDI da sua sucessora menos PDT, que é a primeira data de término, menos 1. Então, só vou voltar aqui, ó. Voltar na tabela. A atividade B, a gente fala que ela é sucessora da atividade A. Por quê? Porque ela depende da atividade A terminar, tá aqui, ó. Então, essa B aqui sucede a atividade A. A atividade C, ela sucede a atividade B. Consequentemente, a atividade B, ela é uma predecessora da atividade C. Ou seja, eu preciso que a B termine para que eu inicie. Então, a B é predecessora da C. Tudo bem aqui? Depois nós vamos ver com calma também isso aí. Nós vamos ver o que é sucessora e o que é predecessora. Né? Predecessora ou, que nem está aqui, ó, antecessora também. Ó. Bom, aí os últimos 3 conceitos, na verdade 4, eu tenho aqui a UDI, que é a última data de início, é a data em que a atividade deve ser iniciada, sob pena de se atrasar o projeto como um todo. Então, a última data de início ela vai ser igual à última data de término menos a duração mais 1. Fiquem tranquilos que quando a gente for falar de PERT CPM, eu explico direitinho isso aqui para vocês. Eu demonstro isso para vocês. Última data de término é a data de término da atividade que se inicia em UDI e sua duração estimada é obedecida. Está aqui, ó. Última data de término é igual à última data de início da sua sucessora menos 1. E esse conceito aqui de folga total é a folga disponível a uma atividade tal que não prejudica as suas últimas datas de início de suas sucessoras. E aí tem uma fórmula, FT igual à última data de término menos a primeira data de término, que está aqui, o conceito está aqui. E aqui, gente, eu vou fazer um parênteses, mas depois eu explico com mais profundidade isso aqui. A folga livre, gente, ela tem a ver com as primeiras datas de início e primeiras datas de término. Já a folga total, ela tem a ver com as últimas datas de términos. Na realidade, aqui, ó, gente, eu poderia até, só um minuto aqui, ó. Vou até falar para vocês. Posso até pôr assim, ou é igual a UDI menos PDI. Posso usar essas duas fórmulas aqui, com relação à folga total. Porque ela tem mais a ver com a última data de término ou a última data de início do que com PDI e PDT. Depois eu vou explicar isso para vocês. E por último aqui o conceito, eu tenho aqui que o caminho crítico, né, o CC, é o maior caminho da rede. Esse é um conceito. O outro conceito de caminho crítico é a sequência de atividades em que a folga total é zero. Então, são 2 conceitos que nós vamos ver aqui com calma. Alguma dúvida aqui? Por último, esse aqui eu vou deixar para outra aula, mas também existem essa técnica aqui do quadro de programação das atividades. Então, onde eu tenho todas as atividades, eu tenho a duração, e aí eu faço, pelas fórmulas, eu construo esse meu quadro.
onde eu tenho aqui a primeira data de início, a primeira data de término, a última data de início e a última data de término. Aí eu tenho a folga total e tenho a folga livre. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Opa. Vejam aqui o esgoto. O esgoto ele tem uma folga total de 7 semanas, mas tem uma folga livre de 0. Isso pode acontecer. Eu ter uma atividade onde a folga livre é 0 e a folga total é maior do que 0. O inverso é muito difícil de acontecer. Confesso para vocês que eu nunca vi acontecer. Até por causa do conceito. Mas pode. E aqui, deixa eu ver se eu só tenho aqui. No caso aqui deste projeto, a atividade D ela tem uma folga livre de 0 semanas e uma folga total de 7 semanas. Nós vamos trabalhar com esse quadro, tá? Utilizando as formas. Então, tem gente que gosta de trabalhar com o quadro. Esse quadro, ele vai me dizer, deixa eu pegar um exemplo aqui, o piso. O piso, ele está me dizendo o seguinte, que se eu for começar o meu projeto, utilizar, né, o meu projeto, tudo nas primeiras datas de início, ou início mais cedo, alguns autores chamam de início mais cedo, eu tenho que começar a fazer o piso na 8ª semana. Porém, se eu atrasar esta atividade até o final da semana 14 e iniciar na semana 15, eu não vou atrasar a minha entrega do projeto. Por quê? Porque eu tenho, aqui nesse caso, eu tenho tanto uma folga total de 7 semanas como uma folga livre de 7 semanas. O esgoto, eu posso começar aqui, ó, na semana 7 ou na semana 14. Que eu também não atraso o projeto. Por quê? Porque a minha folga total não é igual a 0. Ou seja, esta atividade esgoto não faz parte do meu caminho crítico. Então, uma pequena introdução teórica sobre o assunto. E agora vamos fazer esse quadro, só que eu vou fazer na planilha. Tá. Então, eu peguei este projeto, onde aqui, vamos dizer, esse aqui é meu EAT, né, minha estrutura analítica do trabalho, onde eu tenho as atividades listadas, todas elas, com a duração estimada e as suas interdependências, ou dependência, que nem a gente chama. Eu transportei esses dados para uma planilha. Quando o projeto é relativamente pequeno, eu posso fazer numa planilha eletrônica. Quando ele é grande, já fica mais complicado. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu sei que se eu perguntasse para vocês qual a duração deste projeto, duração total desse projeto, e somasse a duração das atividades, eu teria aqui 41 semanas. É isso? A soma das durações dariam 41. Mas não é essa a duração do projeto. Cuidado, tá? Então, se cair aí uma pergunta, qual a duração? Essa tabela aqui pergunta para vocês quanto tempo vai durar esse projeto? Não respondam 41 que vai estar errado. Eu preciso fazer neste exemplo específico, nós vamos trabalhar com o gráfico de Gantt. Eu sei que mostrei aqui para vocês até que vai durar 30 semanas. Tá aqui, ó. Aqui, ó, esse 30, ó, semana 30 inicia e termina na semana 30. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou numerar aqui de 1 a 30. Bom, então vamos lá. Vamos fazer de uma forma simplificada, passo a passo, para a gente entender um pouco isso aqui. A atividade A, que é o preparo do local, tem duração de 2 semanas e não depende de nenhuma outra atividade para iniciar. Portanto, essa é a atividade que inicia o meu projeto. Semana 1, semana 2. Está de amarelo aqui. Então, a atividade A, ela inicia na semana 1 e termina na semana 2. A atividade B, que são as fundações, com 4 semanas de duração, depende da atividade A terminar. Ela só pode iniciar na semana 3.
Então, vamos lá. 4 semanas. 1, 2, 3, 4 semanas. Então, ela inicia na semana 3 e termina na semana 6. Para a gente começar a entender a fórmula aqui, eu vou passar a fórmula para cá, quer ver? Primeira data de término é igual a primeira data de início mais a duração menos 1. Então, está aqui, ó. Primeira data de início é a semana 1, mais a duração da atividade, é 2. Então, ó, 1 mais 2, 3. Menos 1, termina, dá 2, não é isso? Então, vamos lá. PDI é 1, PDI. Qual que é o PDT dessa atividade? O PDI, que é 1, mais a duração 2, é igual a 3, menos 1 da fórmula, 2. Então, meu PDT vai ser aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, PDI e PDT. Qual que é o PDI da atividade B? Então, vamos para o conceito lá. É a data em que a atividade pode ser iniciada, caso sejam obedecidas as durações estimadas das antecessoras que definiram a sua PDI. Quem define a PDI de fundação é o preparo do local. Essa aqui que é antecessora ou predecessora. Então, essa aqui termina na semana 2, a PDI vai ser aqui, ó. Vamos lá, 3, que é a minha PDI, está aqui, ó, 3. Mais a duração, 3 mais 4, 7. Menos 1, 6. Então, ela termina, ela inicia na semana 3 e vai terminar na semana 6. Aí, para frente. Atividade C, alvenaria, tem 4 semanas de duração e depende da B terminar para que ela inicie. Então, ela depende da B. A B está aqui, ó. Então, a B termina na semana 6, eu vou começar na semana 7 e eu tenho 4 semanas de duração. Então, aqui vai ser o meu PDI e aqui vai ser meu PDT. Então, eu posso fazer via fórmula, como eu posso fazer no gráfico de Gantt. E se eu perguntar para vocês, qual é o PDT da atividade C? Então, vocês já podem vir direto aqui. O PDT da atividade C é a 10ª semana. Okay? Esgoto. Esgoto tem 1 semana de duração e depende da B terminar. A B termina na semana 6. Portanto, o D pode iniciar aqui na semana 7. E aqui o que vai acontecer? O PDI é igual ao PDT, porque ele tem uma semana só de duração. Então, se eu pegar lá 7 mais 1, 8, menos 1, 7. Então, está aqui. Tranquilo? Posso ir? Vamos para a atividade E. Atividade E tem 5 semanas de duração e depende da C terminar. A C, ó, que é a alvenaria, ela termina na semana 10. Então, a E só pode iniciar na semana 11. E tem 5 semanas de duração. Eu tenho aqui, ó, minha PDI, minha PDT. Dando sequência. Atividade F, que é o piso, tem 1 semana de duração e depende da D terminar. Quando é que termina a D? A D termina na semana 7. Então, o meu piso eu posso fazer na semana 8. E aí vai acontecer a mesma coisa, que a PDI é igual a PDT. Instalação elétrica. 3 semanas de duração, depende da E terminar. Onde é que termina a E? Termina na semana 15. Está aqui, ó. Então, eu só posso iniciar essa atividade na semana 16. E ela tem 3 semanas de duração. Primeira data de início e primeira data de término. Eu vou diminuir aqui um pouco, gente. Depois eu aumento para a gente poder trabalhar. Atividade H, que é a instalação hidráulica. Ela depende da E também terminar. A E termina na semana 15. Então, eu posso fazer a instalação hidráulica, ela demora 4 semanas. PDI e PDT. Atividade I, carpintaria. 6 semanas de duração, e ela depende da E e da F terminar. Então, vamos lá.
A atividade E termina na semana 15. E a atividade F termina na semana 8. Se esta atividade I depende da E e da F terminar, ela só pode iniciar na semana 16. Por quê? Porque a atividade E é a que termina mais tarde. Ela termina aqui, ó, na semana 15. E a atividade F na semana 8. Eu não vou poder fazer a carpintaria a começar na semana 9, né, que seria depois aqui do F, porque o telhado ainda não está pronto. Então, como é que eu vou pôr telhar, taco, porta e janela, até diria para vocês que dá, mas o taco eu não consigo colocar, porque se chover eu vou perder. Então, entre as duas atividades, eu escolho aquela que tem maior, né, ou termina mais tarde, que vai ser aonde eu vou iniciar vai ser a minha PDI da atividade I, com 6 semanas de duração. PDI, PDT. A atividade J, que é a pintura interna, com 8 semanas de duração, ela depende da G, da H e da I. Então, aqui, ó, vamos lá. Ela depende da G, da H e da I. A que termina mais tarde é a I. Portanto, a atividade J só pode começar na semana 22. E tem 8 semanas de duração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. PDI, PDI e PDT. E, por último, a atividade L. Não, ainda tem a K aqui, ó. Já esqueci da K. A K depende da I terminar. A I termina na semana 21. Então, a K tem 2 semanas de duração. Começa na semana 22 e termina na semana 23. E, por último, aqui, a atividade L depende da J e da K. Então, ela depende da J e da K. Portanto, ela vai terminar aqui na semana 30. E a sua PDI vai ser igual à sua PDT. Eu vou diminuir aqui a descrição para ver se eu consigo aumentar um pouco aqui para vocês. Pronto. Eu quase aqui para enxergar tudo, aqui só tem a semana 30. Então, gente, esse aqui é o meu planejamento. Aqui eu estou planejando o meu projeto de uma construção de uma casa. E daqui eu posso tirar várias informações. Então, por exemplo, eu sei que vai terminar na semana 20. Na semana 30, desculpe. Você vai terminar aqui, ó, na semana 30. Portanto, eu sei que esse projeto vai ter 30 semanas de duração. Como é que eu acho agora o caminho crítico, ou seja, aquele maior caminho da rede, ou a sequência de atividades que não podem atrasar, senão eu não entrego o projeto na semana 30. Aqui, gente, a gente tem várias maneiras de fazer isso, tá? Quando o projeto é pequeno, eu diria para vocês acharem o caminho crítico, vocês podem trabalhar com a tabela e mais o gráfico. Então, por exemplo, o início da obra não pode atrasar, porque se eu começar essa obra no dia 2, muito provavelmente eu vou entregar minha casa só na semana 31. Então, eu vou pôr em vermelho. Esse aqui faz parte do caminho crítico. Eu vou fazer até diferente, vou pôr o fundo vermelho. E a letra eu vou deixar em branco. Pronto. Bom, quem que depende da atividade A terminar para que ela inicie? Atividade B. Aqui, ó. Então, muito provavelmente, ela faz parte também do caminho crítico. Quem depende da atividade B terminar para que ela inicie? Atividade C e D. Está aqui, ó, atividade C e D. Poxa, mas qual é aquela que demora mais? É a atividade C. Então, a atividade C
ela vai fazer parte do caminho crítico. A atividade D, ela não faz parte do caminho crítico. Por quê? Porque eu posso terminar ela, e aí é o conceito de UDI e UDT, que nós vamos ver para frente, que eu não vou atrasar o meu projeto. Por quê? Quem que depende da atividade D não é só a F? Puxa, mas a F começa aqui na semana 8. Tudo bem, mas quem depende da atividade F não é só a atividade I, e a atividade I não começa só aqui, ó, na semana 16, portanto, eu posso atrasar essa atividade até a semana 15. Então, nós já vamos ver isso aí, vamos continuando no caminho crítico. Bom, se entre a B e entre a C e a D, a que faz parte do caminho crítico é a C, quem depende da C terminar é a E. Então, a atividade E vai fazer parte do caminho crítico. Quem depende da E terminar? A G, H, até aqui, ó, a G, H e aí, ó, a G, H e aí. Essas três atividades dependem da atividade E terminar para que elas iniciem. Qual é a atividade que tem maior duração? É a atividade I. Então, essa atividade I vai fazer parte do caminho crítico. Vamos lá. Quem depende da atividade I terminar para que ela inicie? A J e a K. Eu tenho a J e a K, tá aqui. Qual é a que tem a maior duração? É a J. E aí, quem depende da J é a L, que é a atividade que encerra o projeto. Então, essa é uma maneira de fazer o caminho crítico. Né? Num projeto pequeno, gente, é até fácil. Então, eu poderia pôr aqui que o caminho crítico desse projeto vai ser a atividade A, vírgula, a B, vírgula, a C, vírgula, a E, vírgula, a I e vírgula, J e vírgula, a L. Então, gente, se eu atrasar qualquer uma dessas atividades, eu vou atrasar o meu projeto. Por quê? Vamos lá. Se eu atrasar a atividade A, eu vou atrasar a B, eu vou atrasar a C, eu vou atrasar a E, eu vou atrasar a I, a J e, consequentemente, vou atrasar a atividade L, que é a última atividade do meu projeto. Se correr tudo bem, quando chegar aqui na atividade I, a atividade I atrasar, eu vou atrasar. Ela atrasa em uma semana, aqui, ó. Vamos supor que aconteça isso aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou atrasar a atividade J e, consequentemente, vou atrasar a última atividade. Aí que eu errei aqui. Vou atrasar aqui uma semana e, ó, eu vou atrasar essa aqui. E aí eu não vou entregar a minha atividade na semana 30, que foi aquela atividade, foi a data que eu prometi que eu ia entregar para o meu cliente. Então, esse conceito de caminho crítico é muito importante. Voltando ao original. O que mais eu posso ver? Eu posso ver que essas atividades que estão em amarelo aqui, eu posso atrasar. E quanto que eu posso atrasar dessa atividade? Como esse aqui é um gráfico pequeno, visualmente eu consigo enxergar isso aí. A atividade L depende da J e da K terminar. A K está em amarelo. Portanto, essa atividade K aqui, a última data de término, o UDT dela aqui, ó, vou até pôr em outra cor. Vou pôr aqui numa cor roxo. Essa atividade aqui, ó, que ela pode começar na semana 22 e terminar na 23, na realidade, a única atividade que depende dela é a última atividade. Então, eu posso trazer ela para cá. Então, o meu UDI, minha última data de início e minha última data de término, vai ser na semana 28 e na semana 29.
eu posso atrasar ela no máximo até o início dela, no máximo até a semana 28. Como ela tem 2 semanas de duração, depois vocês vejam, quando vocês forem rever ou o material ou rever o vídeo, vejam lá o conceito de UDI e UDT, vocês vão ver que eu não extrapolei esse conceito. Essa atividade J, em vez de iniciar na semana 22, ela pode iniciar no máximo na semana 28, que aí eu não atraso o meu projeto. Logicamente, se eu atrasar, eu vou atrasar o meu projeto, porque o L depende da K terminar. Então, eu não posso. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com a atividade H. Quem depende da atividade H é a atividade J. Quem depende da atividade A, desculpe, a atividade H é a atividade J. Quando é que começa a atividade J? Na semana 22. Então, eu posso atrasar essa atividade aqui, ó. Aqui vai sobrepor por causa da duração. Eu posso atrasar 2 semanas. Eu vou fazer essa 1, 2 semanas. Aqui vai ser o DT. Aqui vai ser o DI. Então, aqui, eu vou sobrepor aqui em... Então, o PDI dessa atividade é a semana 16 e o PDT 19. A UDI dessa atividade é a semana 18, porque é o máximo que eu posso atrasar, ou seja, eu posso atrasar 2 semanas o início, não é? Ela tem 4 semanas de duração, e mesmo assim eu não atraso a atividade J, que depende dela terminar. A mesma coisa vai acontecer com a atividade G. Quem depende da G é só a J também. Então, e ela tem 3 semanas de duração. Então, está aqui, ó. Eu posso atrasar 2 semanas também, e aí minha última data de início começa na semana 19, e a última data de término na semana 21. Também não vou atrasar a minha atividade J, porque eu vou chegar no último data de término dela. Isso aqui a gente chama de... O PDI e PDT a gente início mais cedo, e o UDI e o DT a gente chama de início mais tarde. Vamos lá para as outras 2 que não fazem parte do caminho crítico. Atividade F. Quem depende da atividade F é a atividade I. Então, eu posso trazer essa atividade F para iniciar, como ela tem 1 semana só de duração, ela iniciar e terminar na semana 15. E mesmo assim, eu não vou atrasar o meu projeto como um todo. E aí a minha UDI vai ser igual à minha UDT. E por último, gente, nós temos a atividade D. Quem depende da D é a F. Como a F eu tirei da semana 8 e trouxe ela aqui para a semana 15, a atividade D ela pode ser deslocada até a semana 14. Certo? Porque eu dependo que a atividade D termine para que a atividade F comece. Então, eu posso deslocar. Por isso que dá diferença entre folga livre e folga total. Por quê? A folga livre dessa atividade D aqui é 0. Aqui, ó, vou pegar a tabela só para mostrar para vocês. A folga total, a folga livre é 0. Aqui, ó. Vou até deixar em outra cor aqui para vocês. A folga livre da atividade D é 0. Por quê? Por causa do conceito. Folga livre é a folga disponível a uma atividade, tal que não prejudique a PDI de sua sucessora. Aqui, ó. Quem que sucede D? É a F. Então, é a folga que eu tenho entre uma atividade e outra sem que eu prejudique, sem que eu mude isso aqui. Então, a folga livre da atividade D é 0. Porém, a folga total, vamos na tabela, é de 7. Por quê? Vamos pegar o conceito também de folga total. Folga total é a última data de término menos a primeira data de término da atividade D. Primeira data de término é 7. Última data de término é 14.
Então, 14 menos 7, 7. Então, minha folga total é 7. Então, esse conceito de folga livre e folga total, gente, é muito importante. Por quê? Porque eu só posso atrasar essa atividade D aqui se eu atrasar também a atividade F. E nem sempre isso é possível. Por exemplo, imagine que no piso aqui eu contratei pessoal ou contratei um equipamento que eu preciso para fazer o piso e o fornecedor desse recurso só tem disponível semana 8. Então, eu não posso atrasar o esgoto aqui, porque eu não vou ter folga em atrasar a atividade F. Eu só vou ter folga no esgoto se eu atrasar a atividade F. Para quando? Para a semana 15. Então, se o meu fornecedor chegar para mim e falar, não, pode, tudo bem, você não vai poder fazer na semana 8, mas eu tenho a semana 12 disponível. Então, se eu trouxer essa atividade para cá, eu pôr em outra cor, eu posso atrasar a atividade D só até a semana 11. Por quê? Porque a atividade F ela depende da D. Né? Então, por isso que o conceito de folga livre é uma coisa, o conceito de folga total é outra coisa. Tudo bem? Entendidos até aqui ou não? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Só um pouco. Para ver se conseguimos caber tudo, aumentar um pouco. Dúvidas? Tranquilo? É fácil de fazer o gráfico de Gantt? Esses conceitos aí, firmem bem. Principalmente, volto a insistir com vocês, vou voltar aqui no slide, o conceito de folga livre e o conceito de folga total. Por isso que eu falei para vocês que folga livre tem a ver com PDI e PDT, e folga total tem a ver com o DI e o DT. São coisas distintas. Eu só posso atrasar a atividade D se eu atrasar a atividade F, senão eu não consigo atrasar. Consequentemente, se eu tiver algum problema de recurso aqui, eu não consigo. E a folga livre da minha... Não é nem a folga livre, a folga total, né, da minha atividade é quando eu começo tudo mais tarde. Então, é o início mais tarde. Tranquilo até aqui? Eu vou, então, falar com vocês sobre o software para a gente fazer, para vocês mesmo, ajudar vocês mesmo nas atividades que eu vou propor aí de projetos. Se vocês entrarem lá no meu site, tem lá em downloads, não, vídeos, canal do YouTube, vocês têm aqui um tutorial aqui, ó, tutorial. Vou até pôr aqui. Vocês veem, eu estou até sem barba, isso aqui é de 2017, então 4 anos atrás. E aqui eu explico como vocês vão instalar um software chamado Open Project. Isso eu fiz por uma disciplina chamada Elaboração e Gestão de Projetos de Administração Pública. Aqui, então, eu ensino vocês a baixarem esse programa aqui. Ó. Depois vocês deem uma olhada neste vídeo, ensina vocês a instalarem. Esse vídeo é para quem tem Windows. Quem tiver Linux, também existe esse software para o Linux. Acho eu que até para o Mac. Se alguém tiver dificuldade, depois me fale. Mas é esse software, não sei se vai dar para vocês verem aqui, chamado Open Project. Vocês abrindo ele vai aqui criar um projeto. Vocês podem dar o nome no projeto, então o nome do projeto. Podem pôr o nome do gerente do projeto. E aqui, ó, ele tem lá a data do início do projeto. E aqui ele pergunta se vocês querem fazer o planejamento adiantado. Todo software, aqui está bem pequeno, eu não consigo aumentar. Todo software, aqui, ó, deixa eu ver se a letra não vai aumentar. Todo software de gerenciamento de projeto, como default, como padrão,
ele abre o projeto em PDI e PDT, nas primeiras datas de início, no início mais cedo. Eu vou dar um OK aqui, e para vocês verem a cara do projeto, do software. Hoje eu não vou ensinar vocês a usar o software, só vou mostrar que tem alguns ajustes que precisam ser feitos para a gente trabalhar em sala de aula. Para projeto, não. O maior problema é o calendário, o período de trabalho. Porque, como padrão, ele tem três tipos de agenda, vamos chamar assim, né, de horário de trabalho. O padrão, onde domingo e sábado é dia não trabalhado, trabalha só dias úteis. Eu tenho o trabalho em 24 horas, aí eu vou trabalhar todos os dias, né, de domingo a domingo, aí, de segunda a segunda, e o trabalho noturno. Mas eu posso alterar. Por exemplo, poderia vir aqui no padrão e alterar, olha, sábado é dia útil para mim. E eu vou trabalhar aqui das 8 ao meio-dia. Mas aí esse meu período fica, tá vendo aqui, ó? Fica só as folgas de domingo. E aí eu tenho o calendário todo aqui, ó, um domingo só de feriados. Então, são situações que eu posso trabalhar e configurar. Não vou ensinar vocês nisso aqui. Uma outra situação, que aí eu já fiz para a gente ganhar tempo, é abrir o projeto. Então, eu aqui posso abrir o projeto. Eu já criei, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que eu coloquei aqui para vocês as atividades, as 12 atividades. Então, olha lá, preparo do local, fundação, venaria, esgoto, telhado, piso. Aqui, gente, também não dá para aumentar, então eu vou trabalhar assim com vocês, só mostrando e eu vou falando. Se eu abrir aqui um pouco, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho a duração, eu tenho a predecessora, né, ou as dependências, tem data de início e data do término, e eu posso colocar os recursos que eu vou utilizar. Volto a assistir, não é objetivo meu ensinar a usar o software, mas mostrar que existe essa situação. Então, deixa eu pegar a nossa planilha, eu vou diminuir aqui um pouco, eu vou diminuir esse aqui também só para me mostrar para vocês. Data de início, data de término agora não vai interessar, então eu vou diminuir aqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Aqui eu tenho aqui, ó, preparo do local. Aqui está 2 semanas, não é isso? Então, aqui eu tenho algumas possibilidades. Eu posso trabalhar com 14 dias. Se eu colocar um D minúsculo, ele já sabe que é 14 dias. E aí ele vai fazer aqui, ó, 14 dias. Começa na segunda-feira e termina no outro domingo, no final do dia. Fundações, né? 4 semanas. Aqui, se não me engano, se eu puser 2 S minúsculos, ele vai me dar 10 dias, porque ele está considerando aquela tabela padrão nossa lá. Então, eu tenho que vir aqui no projeto. Ele já está com o calendário básico. Ele está considerando, por isso que precisa tomar cuidado, ele não vai considerar 14 dias, ele vai considerar 10 dias. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui com dias, que aí fica para demonstrar para vocês aqui, 14 dias. Fundação. São 4 semanas, então nós estamos falando aqui de 28 dias. Alvenaria, mais 28 dias. Esgoto, 7 dias. Telhado, 35 dias. 5 semanas. Piso, 7 dias. Instalação elétrica, 3 semanas, 21 dias. Instalação hidráulica, 28 dias. Que são 4 semanas. 6 semanas aqui, 42 dias. Pintura interna, 8 semanas, 54 dias. Pintura externa, 14 dias. E limpeza, 7 dias. Então, aqui, ó.
Eu coloquei a duração, no caso aqui, em dias, tá? Tem como fazer por semana, desde que eu ajuste. Eu teria que entrar aqui, ó, gente, só para vocês entenderem, eu teria que entrar aqui em opções, ó, em vez de 8 horas por dia, em vez de 8 horas por dia, 40 por semana e 20 dias por mês, eu teria que ajustar isso aqui para mim trabalhar com semanas, tá? Então, eu vou deixar aqui para efeitos didáticos, trabalhar com dias. E aí, vocês veem que aqui todos eles vão começar hoje, na segunda-feira. Eu preciso ajustar. E o último caminho crítico aqui ficou a pintura, por quê? Porque, pelos conceitos, a pintura, né, o caminho crítico que ele deixa em vermelho, é o maior caminho da rede. O maior caminho da rede, do jeito que está aqui, é a atividade 10, que é pintura externa. Mas eu não coloquei as dependências, eu preciso colocar. Só que aqui no software, em vez de ser a letra, é o número, né? Então, por exemplo, a atividade 2 aqui depende da 1 terminar, que é a A. Então, eu venho aqui e coloco 1. Ó, tá vendo que ele já vai ajustando para a gente? A atividade 2 e 3 depende da atividade 2 terminar. Então, 2 e 2. A atividade 5 depende da atividade C terminar. A atividade C é a nossa 3 aqui. Então, depende da 3 terminar. Então, só para a gente não se perder, posso vir aqui e falar aqui, ó, A, B, C, E, F, G, H, I, J, e L. É só para não perder. Então, vamos lá. Então, a atividade E depende da C, que aqui é 3, né? É esse número que está na coluna da esquerda. A atividade F, que é o piso, depende da D. A D é o número 4. A atividade G, que é instalações. Deixa eu até ver aqui. Atividade G depende da E. A E é a 5. A atividade H depende da E também, então depende da 5. Atividade I depende da E e da F. E e F é 5 e 6, então é 5,6. Depende dessas duas atividades. Atividade J, que é pintura interna, depende da G, da H e da I. G, H, I, então da 7, da 8 e da 9. 7,8,9. Atividade K depende da I, então vai depender da 9. E a atividade L depende da J e da K, então depende da 10 e da 11. Beleza. Então, aqui eu já posso fechar esse meu PowerPoint aqui e aumentar aqui. Pronto. Para vocês verem aqui, gente, ó, ele vai terminar em 30 semanas, ou seja, se eu começar esse projeto no dia 26 de setembro, ele vai terminar aqui por volta do dia 17, 18, 19, 20, 21, 22 de abril. Logicamente que é mais fácil eu ver isso aqui, ó. Se eu começar esse projeto no dia 27/9, às 8 horas da manhã, aqui, ó, dia 27 às 8 horas da manhã, eu vou terminar ele no dia 22 de abril de 2022, às 5 horas da tarde. E aqui ele já vai me dar em vermelho quais são as minhas atividades do caminho crítico. Tá vendo aqui, ó? Que são aquelas mesmas que nós vimos no... Deixa eu ver se tem um modo aqui de diminuir aqui o gráfico. Tá aqui, ó. Aumentar um pouquinho. Não, ele já diminui demais. Deixa eu diminuir aqui, ó. Então, vocês podem ver aqui, ó, atividade A, B, C, E, H, I, desculpe, J, né? I, J e L. E está aqui na nossa planilha. A, B, C, E, I, J e L. Exatamente a mesma coisa. A diferença é que ele faz o caminho crítico automático, ele já deixa em vermelho, e deixa em azul aqueles que têm folga. E aqui, gente, tem vários relatórios que ele pode me dar e formas diferentes também, tá? de apresentar o gráfico.
Então, é um software interessante, e na aula passada, quando eu falei para vocês, eu brinquei, né? Ó, quem for me orientando, eu quero o projeto lá, o cronograma do trabalho do TCC neste software, porque ele vai ficar bem mais bonitinho, né? Deixa eu colocar aqui, visualizar a impressão. Eu teria que configurar as páginas, tá? Mas ele vai ficar bem legal de vocês trabalharem, tá? Com relação, posso deixa eu fechar aqui. Na realidade, eu acho que aqui em arquivo, eu não uso muito, porque eu uso mais o da Microsoft. Deixa eu ver se em PDF ele vai. Ah, eu tenho que configurar a página certinho para ele ficar visualmente bom de ver. Então, gente, é uma ferramenta que é open source, ou seja, não tem custo. Entrem lá e vejam. Depois eu até deixo o link lá no Classroom. Eu deixo o link onde vocês podem acessar para baixar esse software. E vocês já podem usar desde já. Tem alguns vídeos no YouTube ensinando a usar. Em português, está meio falho. Eu estou até pensando aí, talvez, em montar uma playlist lá no YouTube de como usar esse software aqui. Mas tem em espanhol. Quem conhecer um pouquinho espanhol, dá para entender. Então, é um software aí, quem trabalhar em construtora ou trabalhar com projetos, aqui vocês podem colocar os recursos, tem várias coisas que vocês podem fazer. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, eu posso dizer qual que é eu teria que cadastrar qual é o recurso humano, as máquinas, e alocar. E aí posso pôr custo, ele me dá o custo do projeto. Então, ele é bem completinho. Ele não é tão completo quanto o Microsoft Project, lá o MS Project, mas perde muito pouco para o MS Project. A vantagem do MS Project é a integração que ele tem com os outros softwares da Microsoft. Então, eu passar para o Planilha, eu passar para o Word para fazer um orçamento para um cliente, ele tem algumas vantagens. Mas é bem completinho, dá para a gente fazer bastante coisa com isso aqui. Logicamente, não vamos usar muito aqui em produção, porque eu tenho mais 2 ou 3 aulas de projetos, mas para as atividades aí, se vocês quiserem usar, eu aceito Quando eu mando gravar, ele cria um arquivo, ele cria um arquivo chamado, com a extensão aqui, ó, pod. Então, vocês podem até, de repente, fazer um upload desse arquivo e eu aceitar aí para resolução de atividades. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Do software, do gráfico de Gantt, fácil de trabalhar, entendendo o conceito de PDI, PDT, UDI, UDT, folga livre e folga total. Deu para... Nós vamos aprofundar um pouquinho mais quando a gente for trabalhar aí com PERT CPM, tá? Semana que vem nós vamos trabalhar com PERT CPM. Mais nenhuma dúvida? Ok. Então, vamos lá. Finalizando. A entrega do trabalho é para essa quinta-feira, dia 30, né? No início da aula fizemos alguns comentários. Vou postar para vocês alguns exercícios. Já vou deixar lá no Classroom, para vocês até darem uma olhada. Quem quiser ir fazendo, tentar fazer, pode fazer, mas a minha ideia é que vocês tentem fazer e vamos fazer junto em sala de aula. Essa atividade, para a aula que vem, eu vou terminar o assunto usando essa mesma tabela aqui da construção de uma casa para o PERT CPM. E na última aula, né, ou penúltima aula, nós vamos resolver os exercícios em sala. Não vai valer nota, que eu vou deixar lá para a gente justamente tirar dúvidas, eu dar o feedback para vocês. São 3 ou 4 projetos que eu vou deixar com você no Classroom para vocês tentarem fazer, utilizando o gráfico de Gantt e utilizando o PERT CPM. Nós vamos usar os dois.
para que não na próxima aula, na outra aula, a gente corrige em sala de aula, tiramos todas as dúvidas, aí sim eu coloco lá uma atividade de gestão de projetos valendo nota. Tenho até que ver quando é que é a prova que nós marcamos, porque eu até esqueci dessa semana que não vai ter aula, mas na aula que vem a gente combina isso aí. Não sei se tudo bem, Lucas? Nenhuma dúvida? Podemos encerrar a aula de hoje? Vou parar a gravação.